Quero convidar você a pegar a passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ouvir então com atenção a leitura. Bem sabei, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de enganos, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos em meio de vós, como a mãe a acariciar os seus filhinhos. Assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Palavra do Senhor. Então, esta passagem é uma passagem da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, quem está falando aqui é São Paulo. E quem é São Paulo? São Paulo é aquele grande apóstolo de Jesus que evangelizou uma grande parte do mundo naquela época. E São Paulo ele está falando aqui a respeito do seu trabalho missionário de evangelização. Ele está falando para os filipenses do trabalho que ele teve de evangelizar os filipenses. E ele diz muitas coisas aqui, diz que o trabalho de evangelização não é fácil, que ele teve que enfrentar muitas lutas, mas que ele perseverou e que ele enfrentou com coragem as lutas que teve que enfrentar. E ele fala uma outra coisa aqui, que a palavra que ele prega não é uma palavra de adulação, ou seja, ele não fala para agradar as pessoas, mas ele fala aquilo que Deus manda falar. E no final ele vai dizer assim que ele, no versículo 8, no final do versículo 8 vai dizer assim: o Evangelho de Deus assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Então ele está dizendo aqui: o meu desejo não foi só de entregar para vocês o Evangelho, mas até a minha própria vida. Então São Paulo ele está dando aqui dicas de como nós devemos evangelizar. Primeiro, que nós devemos evangelizar enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades. O evangelizador ele vai encontrar dificuldades. A primeira dificuldade é a preguiça. A primeira dificuldade é o desânimo. Então a pessoa está lá dentro de casa, sabe que é dia de grupo de oração, ou sabe que é dia de celebração, e a pessoa tem preguiça de sair de casa para vir para a igreja. É uma coisa tão simples, mas que impede a pessoa de fazer a vontade de Deus. São Paulo ele enfrentava dificuldades muito maiores. São Paulo enfrentava os judeus que queriam prender, que queriam matar, que açoitava. São Paulo enfrentava distâncias muito longínquas que ele tinha às vezes que fazer a pé, passando frio, passando fome. São Paulo tinha que viajar de um lugar para o outro de barco, correndo o risco de naufragar e morrer afogado. E ele não cobrava nada por isso. Ele diz que ele trabalhava para poder não ficar pesado para a comunidade. Então nós precisamos começar a fazer um esforço para vencer as dificuldades menores primeiro.
Porque que depois que a gente começar a vencer as dificuldades menores, vão aparecer as outras dificuldades, e a gente vai ter que aprender a superar as dificuldades maiores também. E São Paulo está dizendo: se você quer evangelizar, você precisa vencer as dificuldades. Ele diz uma outra palavra também muito interessante, assim: nunca usamos de adulação. Ou seja, ele, quando pregava, ele não ficava alisando as pessoas, passando a mão na cabeça. Ele tratava as pessoas que ele evangelizava como filhos. E ao tratar como filhos, ele não ficava só alisando, mas ele dizia aquilo que precisava ser falado. Aquilo que Deus mandava ele falar, ele falava. Quando tinha que ser uma palavra doce, uma palavra branda, ele dava aquela palavra. Mas também quando era preciso corrigir, São Paulo corrigia. E no finalzinho ele dá uma palavra que eu já disse, que ele dizia assim, que ele não queria somente entregar o Evangelho, mas entregar a própria vida para a comunidade que ele evangelizava. Entregar a própria vida. Então nós precisamos também fazer com que a evangelização não seja apenas palavras, mas seja também a vida. A evangelização acontece de 3 maneiras. Vamos prestar atenção aqui para a gente aprender. A evangelização, ela acontece através das palavras, ou seja, da pregação, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, como São Paulo fazia muitas e muitas vezes nas suas comunidades. Segundo, a evangelização, ela acontece através da liturgia, que é a celebração ou que é a Santa Missa. E terceiro, a evangelização, ela acontece através da vida, do testemunho de vida. E essas 3 formas de evangelização precisam caminhar juntas, porque uma não pode caminhar sem a outra. Por exemplo, a pessoa que evangeliza falando, que ela evangeliza pregando, ela precisa também evangelizar com a vida. Porque se ela falar uma coisa e depois ela fazer o contrário do que ela está falando, aquilo que ela falou vai perder totalmente o sentido. As pessoas que ouviram ela falar não vão acreditar nas palavras, não vão fazer o que ela pediu para fazer, e ainda vão olhar para aquela pessoa e dizer assim: mas é um hipócrita mesmo. Ontem mesmo estava dizendo uma coisa, hoje está fazendo outra. Então a evangelização, ela precisa caminhar junto as palavras e a vida. E uma pessoa que tem uma vida conforme a vontade de Deus, que procura viver em santidade, uma pessoa que você olha para ela e a própria vida dela fala de Deus, ela também precisa anunciar com palavras, porque nós precisamos ouvir e aprender também aquilo que Deus quer de nós. Então, caminhar junto a pregação e o testemunho de vida. Mas também nós precisamos da celebração, porque a celebração também fala muito de Deus. E é na celebração que nós nos encontramos como irmãos, e nós temos a obrigação de participar da celebração pelo menos uma vez no domingo. E a celebração fala de Deus na sua própria liturgia, não somente nas leituras da Bíblia, não somente no momento da homilia, mas em toda a celebração ela fala de Deus e ela evangeliza. Então a comunidade precisa se organizar para que tudo aconteça unido, que tenha celebrações e celebrações bem preparadas, que tenham pregações e pregações bem feitas, mas que tenham também testemunho de vida, pessoas que na sua vida vivem a palavra de Deus. No grupo de oração também precisa acontecer dessa forma. Precisa acontecer a evangelização com as palavras e precisa acontecer a evangelização com a vida. Na Bíblia diz que os discípulos,
quando eles começaram a evangelizar, muitas pessoas começaram a seguir os discípulos também, ou seja, se tornavam católicos, eram judeus ou às vezes eram pagãos, e aquelas pessoas, a Bíblia vai dizer assim, que elas olhavam para os discípulos e diziam assim: como eles se amam, como eles se amam. Olha só, os apóstolos pregavam e a pregação convertia, mas a maneira de viver dos apóstolos também evangelizava e convertia pessoas, porque eles se amavam, era o evangelho na vida, eles se amavam, eles se queriam bem uns aos outros. E quantas vezes no grupo de oração ou na nossa comunidade nós vivemos aos tapas, nós vivemos falando mal uns dos outros, comendo uns aos outros. Isso não é testemunho de vida, isso é, pelo contrário, é um contra-testemunho, porque as pessoas que vão olhar de fora, ao contrário do que elas falavam para os discípulos, elas vão dizer o seguinte: como eles se odeiam, como eles se estapeiam, como eles se matam. Deus me livre de participar de um negócio desse. Aqui em casa está bom demais, eu rezo em casa e está tudo resolvido. Então, nós precisamos evangelizar com a nossa vida, precisamos evangelizar com as palavras e precisamos evangelizar também na liturgia. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo reuniu os discípulos, está lá no final do Evangelho de Marcos, e antes de ir para o céu, Ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse assim para eles: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Não foi isso que Ele falou? Sim ou não? Então, Ele disse exatamente essas palavras. Vou até pegar aqui para mim ler diretamente da Bíblia. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está escrito aí na Bíblia sua também. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. São palavras assim contundentes. Pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui no versículo 16 vai dizer assim: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Para ser salvo aqui precisa de duas coisas que Jesus falou. Quais são as duas coisas? Primeiro, crer, e depois ser batizado. Quem não é batizado não vai para o céu. Foi Jesus quem disse. Então, o pai e a mãe não podem vir com a cabeça cheia de doutrina evangélica, dizendo assim: vou deixar meu filho crescer para depois ele escolher se ele quer ser batizado ou não. A criança não tem consciência, então eu não vou batizar. Não faça isso, porque se a criança morrer antes de ser batizada, é Jesus quem está dizendo aqui, que quem não é batizado não será salvo. Então é por isso que nós precisamos pregar, é por isso que nós precisamos evangelizar, porque se nós não fizermos isso, corre o risco das pessoas não serem salvas. Se você diz para uma pessoa que não é batizada: meu filho, batiza logo, porque se você morrer você não vai ser salvo, e aquela pessoa batiza, e depois aquela pessoa morre, a pessoa foi salva porque você evangelizou, porque você falou.
E Deus escolheu você para estar aqui hoje, porque Ele quer que você seja um evangelizador. Mas não é só ser batizado. Olha outra condição que Jesus coloca para ser salvo: quem crê. É preciso ter fé. Quem não tem fé não vai ser salvo. É Jesus quem está dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas Ele está dizendo aqui, olha, quem não crê será condenado. Celestino, existe alguma exceção? Pode acontecer alguma situação em que a pessoa não foi batizado e Deus salvou? Se ela for uma criança, sendo que a criança não tem pecado, a igreja diz o seguinte, que nestas situações a igreja entrega a misericórdia de Deus e reza para que Deus conceda por caminhos desconhecidos ao homem a salvação. Uma pessoa que não acredita em Jesus, ela pode ser salva? A igreja ensina o seguinte também, que uma pessoa que não teve a oportunidade de acreditar em Jesus, que ela nunca ouviu falar em Jesus, mas que ela é uma pessoa boa, bem intencionada, que se ela ouvisse falar de Jesus, ela se tornaria católica. Então essa pessoa, se ela morrer sem conhecer Jesus, ela pode também, na misericórdia de Deus, ser salva. Mas isso são situações que nós não podemos nos colocar, porque nós vivemos num país cristão, onde que todo mundo ouviu falar de Jesus, onde que todo mundo sabe da necessidade de ser batizado, ou se não sabe, a missão de fazer com que elas saibam é nossa. Por isso que nós precisamos evangelizar, por isso que nós precisamos pregar, por isso que nós precisamos ensinar, para que as pessoas, ao morrerem, não vão para o inferno. As pessoas que morrem na colonização 2 vão para o céu ou vão para o inferno? Isso ninguém sabe, só Deus. Mas vocês têm a missão de evangelizar estas pessoas e retirarem essas pessoas da zona de condenação e levar essas pessoas para a zona de salvação. Aonde que é a zona de salvação? É no lugar aonde que as pessoas são batizadas e elas acreditam em Deus. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, como é que eu vou fazer? A palavra de Deus, ela tem uma resposta muito interessante para isso. Quando o Senhor, Ele chamou o profeta Jeremias, o profeta Jeremias também, ele não se sentia capaz. O profeta Jeremias também tinha medo. E ele mesmo vai dizer: foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então Deus já te conhecia antes mesmo de você nascer, e Ele já tinha escolhido você para que você fosse uma mensageira, um mensageiro do Evangelho. E Jeremias diz assim: e eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que eu sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor.
Então o Senhor disse para Jeremias: não diga que você é apenas uma criança, não digas que você não sabe falar, não digas que você tem medo, que você tem vergonha, porque eu vou estar contigo. Você vai para onde eu te mandar, você vai falar o que eu te ordenar, e eu estarei contigo para te livrar. O Senhor está conosco, Ele caminha conosco, e Ele vem para nos livrar dos perigos e dos males. Voltando lá na primeira leitura, quando São Paulo falava aos Filipenses: eu evangelizo vocês, eu prego a palavra de Deus para vocês, porque eu quero salvar vocês. Ele dizia: eu enfrento muitas dificuldades, mas olha o que Deus falou para Jeremias: eu estou contigo. O Senhor estava com São Paulo o tempo todo, caminhava ao lado dele para livrá-lo do perigo. E muitas vezes ele não era livrado do perigo, mas era livrado da morte. E o Senhor mesmo, com ele muitas vezes passando frio, passando fome, sendo chicoteado, açoitado pelos judeus, Deus dava a ele coragem para bater o pó da poeira, se levantar e voltar novamente para as praças, voltar novamente para as sinagogas e começar a pregar a palavra de Deus. Está na hora de vocês se juntarem, está na hora de fazermos aqui um grupo, um exército de homens e mulheres evangelizadoras. Aquele grupo de oração na rua que aconteceu, ele não é uma coisa para acontecer somente uma vez quando alguém fizer um movimento. Não, ele é para vocês fazerem mais vezes. Ir mesmo para a rua, colocar a caixa de som no meio da rua e começar a gritar a plenos pulmões o Evangelho de Jesus Cristo, começar a dar um testemunho de vida, um testemunho de conversão, para que a palavra de Deus possa tocar o coração das outras pessoas também, para que elas também possam se converter. O Senhor está nos chamando para pregar a sua palavra, e a palavra de Deus é uma só, é Jesus Cristo. Nós não precisamos ficar com medo. Eu não sei falar, o que eu vou falar? É falar de Jesus Cristo, falar do seu nascimento, falar da sua vida, falar da sua pobreza, falar da sua morte, do seu sofrimento, do seu sacrifício, falar da sua ressurreição, falar que Ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser santos. Então hoje a palavra de Deus, ela vem nos dar um alerta de que nós não podemos ficar parados. A evangelização, ela é urgente. Este mesmo São Paulo, ele vai dizer assim: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Baixa no seu peito aí. Fala assim: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não levar a palavra de Deus. Ai de mim se eu não lutar para salvar almas. Ai de mim se eu não lutar para salvar as pessoas que moram nesta comunidade. E você, com a mão no seu coração, você já pode ir fechando os seus olhos e já pode ir dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, nesta noite eu tomo, Senhor Jesus, a consciência da minha necessidade de levar a Tua palavra. Nesta noite, Senhor Jesus, eu olho para a minha realidade, para a realidade da minha família, para a realidade desta comunidade, Senhor. Uma realidade que necessita da oração, necessita da Tua palavra, necessita do meu testemunho, da minha vida, Senhor, para serem tocadas e convertidas. E nesta noite, Senhor, eu creio que eu não estou só. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo para me livrar dos perigos. Mas o Senhor está comigo, Senhor Jesus, para me fortalecer, para me dar entendimento e sabedoria para levar a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus,
por tantos testemunhos aqui desta comunidade, de pessoas que estão investindo a sua vida para evangelizar. Obrigado, Senhor Jesus, porque estas pessoas inspiram cada um de nós agora também a fazermos um esforço pela evangelização, a fazermos um esforço para começar a caminhar no trabalho missionário, caminhar no ministério, o ministério de abrir a boca e anunciar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nesta noite, eu tomo a consciência e a decisão, Senhor, de pregar a Tua palavra, de fazer a Tua vontade. Teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Teu amor quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.